Meus irmãos, a paz do Senhor, quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia comigo, no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Nós leremos o capítulo de número 5 e o versículo de número 1 até o versículo 5. Agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor André, por nos permitir uma vez mais compartilhar da palavra do Senhor. Cada vez fica mais pesado pregar aqui, irmãos. Vai orando por nós, Jesus vai dando graça. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz-nos assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Queridos irmãos, eu confesso que quando o pastor nos avisou para estarmos aqui, eu comecei a preparar um outro texto, mas o Senhor me levou a este texto e comecei uma vez mais a meditar nele. E nesta noite eu gostaria de falar um pouco acerca do livro selado. O intuito desta meditação esta noite não é falarmos sobre a abertura dos selos, dos 7 selos, mas eu desejo falar um pouco acerca deste livro. O livro do Apocalipse, como nós sabemos, é o livro onde João vai ter as revelações que o Senhor lhe dá. E João, o apóstolo amado, ele vai ter um privilégio muito grande quando ele tem esse arrebatamento. Lá em Apocalipse 1:19, ele vai nos dizer que o Senhor vai caminhar com ele pela linha do tempo e vai levar João no passado, no presente e no futuro. Coisas que nós ainda não chegamos, o Senhor já mostrou para João lá, e ele deixou descrito, porque é só Deus, que é o Senhor do tempo, ele pode fazer estas coisas. E aqui nós vamos ver neste capítulo, a partir do capítulo 4, João está tendo um arrebatamento, e ele chega no céu e ele vai contemplar, e a partir do capítulo 4 ele vai nos descrever acerca daquilo que ele está vendo diante do trono. Ele vai falar acerca dos seres que estão em volta do trono, mas quando chega no capítulo 5, João agora, ele vai mencionar a visão que ele está tendo do trono naquele momento. E aí ele descreve que ele vê o trono e o Senhor assentado sobre ele, e na sua mão havia um livro, e este livro estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Enquanto João está tendo esta visão do trono, a Bíblia agora vai dizer que um anjo forte, eu fico imaginando esta expressão bíblica, porque anjo teoricamente já é forte, né? E aí a Bíblia diz que um anjo forte brada, e diz, e a pergunta que agora ecoa no céu é esta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quando esta pergunta é feita no céu, João descreve
que ninguém for achado digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. E João ele vai descrever de forma muito clara, dizendo que ninguém foi achado digno nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Quando João observa que ninguém foi encontrado digno para abrir o livro, a Bíblia vai dizer que agora João entra em desespero e ele começa a chorar desesperadamente, porque ninguém fora encontrado digno para abrir este livro. E pensando sobre isto, eu acho e compreendo que é importante para nós compreendermos que livro era este que fez João chorar desesperadamente quando ninguém foi achado digno de abri-lo. Que livro era este que ninguém foi achado digno nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para abri-lo. Antes de nós entrarmos aqui neste capítulo 5 para podermos compreender melhor, é importante nós voltarmos lá em Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, a Bíblia vai falar-nos sobre o ano do jubileu. E a Bíblia vai nos mencionar o capítulo 5 completo acerca deste princípio que era o princípio do jubileu. Desde quando Deus criou a terra e todas as coisas, a Bíblia diz que Deus trabalhou durante 6 dias na criação e no 7º dia Deus descansou. E este princípio Deus leva para o seu povo. O povo trabalhava 6 dias, no 7º dia descansava. Assim também funcionava em anos. O povo trabalhava durante 6 anos, no 7º ano descansava. E este ciclo ele era consecutivo por 7 vezes. 7 vezes o ciclo de 7 anos, que finalizava com o ano do jubileu, que era o ano 50. No ano 50 do jubileu, as propriedades que haviam sido negociadas durante esse período voltava para o seu dono legítimo. Era um ano de restauração. O ano do jubileu também, quando chegava o ano do jubileu, os escravos eram libertados, os servos voltavam para as suas famílias. Era um ano de libertação. Então o ano do jubileu era um ano de restauração de propriedades. Para nós compreendermos um pouco melhor sobre isso, quando um judeu naquele tempo ele vendia a sua propriedade, ele não vendia de forma permanente, ele vendia por um período, até que chegasse o ano do jubileu. Então, por exemplo, hoje seria mais ou menos o arrendamento de uma terra, mais ou menos isso. Então, quando uma pessoa vendia uma terra, por exemplo, se é o primeiro ano desse ciclo, ele ia pagar o preço equivalente aos 49 anos que ele utilizaria da terra. Se ele comprasse, por exemplo, no ano 30, ele pagaria o restante até chegar ao ano 50, porque seria o período que ele utilizaria a terra. E quando chegasse no ano 50, o ano do jubileu, então essa terra voltava para o seu legítimo dono. É isso que o Senhor diz lá em Levítico. Mas dentro desse período, se aquele que vendeu a terra desejasse reaver esta sua propriedade antes do ano do jubileu, ele tinha o direito de pagar o preço do resgate. E quando ele pagava o preço do resgate, ele teria então a sua terra de volta antes do tempo do jubileu. Se esta pessoa não tivesse condição de pagar o preço da sua propriedade, a Bíblia vai dizer que ele poderia recorrer a um parente próximo. E este parente próximo, então, quitaria a dívida que ele precisaria pagar e reaveria a propriedade a esta pessoa. Então, o parente seria o seu remidor. Nós vemos um pouco disso também lá no livro de Ruth, quando Boaz vai remir Noemi e Ruth, ele faz exatamente isso. Quando alguém vendia uma propriedade, nós vemos isso lá no livro de Ruth, a partir do capítulo 4, era assinado uma escritura,
essa escritura assinada diante do juiz. Naquele tempo os juízes ficavam na porta da cidade, então eles saíam à porta da cidade, assinavam a escritura e diante deles estava o juiz e também as testemunhas. Se nós observarmos lá em Jeremias capítulo 32, do versículo 8 ao versículo 11, nós vamos ver que quando era vendido uma propriedade, dois tipos de escrituras eram assinadas. A primeira escritura era uma escritura que ficava aberta. A segunda escritura era uma escritura que ficava selada. A escritura aberta, ela ficava em posse daquele que estava adquirindo a terra, dando a ele legitimidade para o tempo que ele estaria usando a terra. Logo, a escritura selada, esta escritura ficava à posse do juiz. Por quê? Porque quando chegasse o ano do jubileu, ou quando a pessoa pagasse o preço do resgate da terra, e aquele que possuía a terra naquele momento não quisesse deixar a propriedade e devolvê-la ao seu dono, o proprietário da terra, ele se apresentaria ao juiz e solicitaria ao juiz que abrisse a escritura selada, e nessa escritura estavam ali as sentenças que seriam dadas àquela pessoa que estava se apossando da propriedade sem legitimidade. Por exemplo, a pessoa comprou a propriedade por um período até o jubileu, e aí eu fui lá e paguei o preço do resgate dela, mas a pessoa que comprou não quer sair da minha terra, que é minha legítima. Se ela não quer sair, o juiz tem uma escritura selada na sua mão, e nessa escritura estão todas as sentenças que esta pessoa que está se apossando da terra indevidamente terá e sofrerá por não devolver a terra. A Bíblia vai nos mostrar que esta escritura que João está vendo aqui, para nós já irmos compreendendo e você já conseguir entender um pouquinho da onde nós queremos chegar, esta escritura que João está vendo é a escritura da terra. Ele está vendo a escritura da terra, e esta mesma visão que João teve, o profeta Ezequiel também viu. Lá em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 9 e o versículo 10, Ezequiel vai ver também este livro, e Ezequiel vai ver o que estava escrito nele, e Ezequiel diz assim: então vi, e eis uma mão estendida para mim, e eis nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ezequiel, ele vê este mesmo livro, e ele está dizendo: neste livro estão escritos lamentações, suspiros, na versão que foi colocada aí, gemidos, ais, são sentenças para aquele que está usurpando da propriedade que não é dele. Os irmãos conseguiram compreender até aqui? Amém? Então, entendendo este princípio, quando nós observamos Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 30, nós vamos ver que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 ao 30, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que o Senhor deu ao homem o domínio da terra. E o Senhor diz ao homem: olha, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. E aí, um pouquinho mais à frente, ele diz: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva da terra, que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. Observa que quando Deus cria o homem, Deus entrega ao homem o domínio da terra. O salmista vai reiterar isso lá no Salmo 115, o verso de número 16. O salmista diz assim:
Os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: o céu é de Deus, mas Deus entregou o domínio da terra ao homem. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que o homem domine sobre a terra, é que o homem exerça domínio na terra. Deus entrega este domínio, e talvez seja por isso que lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 24 ao 26, talvez por isso lá, estava Jacó no val de Jaboque, lutou com o anjo a noite toda, e pela manhã o anjo quer ir embora, mas Jacó olha e diz: não vai não. E aí eu pergunto, como é que segura um anjo? É porque eu não sei se Jacó sabia, mas eu acredito que ele sabia. O céu é de Deus, mas a terra é meu domínio. E Jacó está dizendo: você é do céu, mas está no meu domínio e só sai quando me abençoar. Talvez por isso, Jesus, quando veio, ele não só simplesmente desceu, mas ele nasceu de uma mulher. Porque se ele simplesmente descesse, ele exerceria domínio em cima, mas seria subjugado embaixo. Mas quando ele nasce na manjedoura ali de uma mulher, ele está dizendo: eu sou aquele que domino em cima, mas que exerce o domínio também embaixo. Ele tem essas duas naturezas, e João lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, João vai falar da sua natureza de cima, e diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, natureza de cima. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer assim: porque há um só Deus, e um só intermediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Ele está dizendo, ele é dominador em cima, mas ele também é dominador embaixo. Deus entrega o domínio ao homem. Porém, meus irmãos, quando o pecado ele entra no mundo, a Bíblia vai nos dizer que o homem perde o domínio que Deus lhe deu. E isto é tão verdade, que lá em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, a Bíblia diz que o diabo o leva sobre um alto monte, mostra o mundo, e aí ele diz para Jesus assim: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. O diabo está olhando e está mostrando o mundo para ele, e está dizendo: olha, eu posso te dar tudo isso daqui, porque é meu, e foi me entregue, e eu dou a quem eu quero. Aí talvez você diga para mim: mas ele é o pai da mentira, ele poderia estar mentindo, mas ele está diante da verdade. E se ele estivesse mentindo, Jesus o repreenderia, mas Jesus não repreendeu. Além de Jesus não repreender, em João capítulo 14, versículo 30, nós vamos ver Jesus chamando ele de o príncipe deste mundo. Além de Jesus o chamar de o príncipe deste mundo, lá em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai chamá-lo de o Deus deste século, mostrando que ele exerce domínio. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 25, Paulo vai dizer que toda a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele está dizendo que estão todos subjugados, porque o domínio está na mão de Satanás. Mas, queridos, este não era, e Deus jamais permitiria que o domínio permanecesse para sempre na mão do inimigo.
Mas como eu disse no princípio do jubileu, para que a terra, a propriedade pudesse ser devolvida ao seu dono legítimo, um preço precisava ser pago. E a Bíblia vai dizer, e o salmista vai escrever lá no Salmo 49, versos 7 e 8, ele diz que o preço do resgate da nossa alma era um preço caríssimo. E ele usa uma expressão dizendo, e os seus recursos se esgotariam antes. O salmista está dizendo que o preço do resgate era tão alto que a gente não teria condição de pagar. Os nossos recursos acabariam e nós não quitaríamos esta dívida. Além disso, Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, dizendo que fomos comprados por um alto preço. O preço era alto. E Pedro escreve lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer no capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz que não foi preço de ouro e nem de prata. O preço exigido para o resgate era preço de sangue. E somente um sangue inocente poderia pagar este preço. Somente alguém que não pecou, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Somente alguém que não está debaixo do jugo do pecado teria autoridade para pagar o preço e reaver. Eu acho lindo na Bíblia, pois a Bíblia diz que um dia o profeta Isaías, no capítulo 6, ele está vendo uma reunião acontecendo no céu. E na reunião há uma pergunta, e a pergunta é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem tem condição de pagar? Eu imagino que os patriarcas se apresentam, mas eles não tinham condição de pagar a dívida. Quando parece que ninguém pode pagar, o verbo grita e diz: eis-me aqui. Envia-me a mim. Jesus nasceu em Lucas capítulo 2, versículo 7. Jesus nasceu, e é interessante que no decorrer da vida de Jesus, o diabo ele sempre teve uma dúvida se ele era ou não era. Lá no deserto ele dizia: se tu és o Filho de Deus. Até no cenário da cruz, ele usa as pessoas dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Ele só vai ter a certeza quando ele exclama: Pai, está consumado. Entregou o seu espírito. Aí a terra se abalou, os sepulcros se abriram, o sol se escondeu. Aí o centurião olhou e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Observa que Jesus ele veio para pagar o preço, para resgatar. A Bíblia vai dizer, e o profeta Isaías reitera lá no capítulo 53, versículo 7, que ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. O profeta Isaías também diz que, olhando para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. É importante nós lembrarmos que aqui é o único momento que Jesus ficou feio. Porque alguém pensa: coitado de Jesus, Jesus é feio, né? Não tem parecendo em formosura. Mas o profeta Isaías está falando do cenário da cruz. E ele está dizendo: ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aí ele diz: beleza alguma havia para que o desejássemos. Mas o mesmo profeta Isaías, ele vai profetizar no capítulo 4, versículo 2, dizendo: e um renovo se levantará, um renovo muito belo, belíssimo. Jesus é lindo, igreja. Jesus é lindo, igreja. Jesus só ficou feio na cruz por causa do meu e do teu pecado.
mas quem olha para Ele o deseja, quem olha para Ele almeja Ele, a beleza dEle, a formosura dEle, a glória que tem nele. Aleluia. Então nós vemos que Jesus veio para pagar e quitar esta dívida. Jesus está na cruz, e após Jesus entregar o seu Espírito, a Bíblia vai dizer, e Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele diz que Jesus desceu, aí a Bíblia vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisões. Nós não vamos falar disso hoje, mas eu imagino Jesus chegando lá na recepção, não sei se tem, né? Mas chegando lá, alguém pegando e falando: vamos preencher sua ficha. Só que aqui só tem entrada, não tem saída. E Jesus olhando e falando: não precisa preencher não, domingo de manhã eu já estou indo embora. Jesus desce, prega os espíritos em prisões. Quando chega domingo de manhã, lá vai Jesus subindo, trazendo cativo o cativeiro, o seio de Abraão. Mas algo lindo acontece enquanto Jesus está subindo. Jesus está subindo, mas enquanto ele está subindo, uma mulher chamada Maria Madalena resolveu visitar o sepulcro. Maria chega no sepulcro, não encontra, começa a chorar, e o choro de Maria é tão terrível que lá vai Jesus subindo e Maria chorando. Jesus subindo e Maria chorando. Jesus subindo e Maria chorando. Aí Jesus não aguenta, Jesus para no meio da subida. E em João capítulo 20, versículo 17, Jesus aparece a ela e diz assim: não me detenhas, mulher, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele está dizendo: Maria, Maria, deixa eu terminar de subir e eu já volto, mas se você ficar chorando eu não consigo ir. Você não entendeu não, eu vou repetir para ver se você entende. Esse daqui é o poder de a lágrima de um crente. Quando o crente começa a chorar, Jesus para o percurso, o céu para o que está fazendo. As tuas orações e as tuas lágrimas têm o poder de parar o céu, para ele te socorrer, para ele te atender. Lá vai Jesus subindo e Maria chorando. Vale a pena chorar, crente. Pode chorar que Jesus vai parar. Eu vou repetir: pode chorar que Jesus vai parar o seu choro, a tua lágrima vai fazer o céu parar. Você acredita nisso? Enquanto você chora, o céu vai se movimentando a teu respeito, até que chega uma hora que Jesus se apresenta e diz: eu não aguento mais ver tu chorando, eu não aguento mais ver você me segurando com as tuas lágrimas, com a tua oração, com a tua intercessão. Não me detenhas. Aí Jesus olha para ela e diz assim: agora eu posso terminar de subir? Aí enquanto eu subo, você vai lá e avisa os discípulos que já eu desço para encontrar com eles. Jesus vai, leva o seio de Abraão e desce. Quando ele desce, ele passa 40 dias. Após 40 dias, agora Jesus vai ser assunto aos céus. E aí nós entramos no capítulo 5 que lemos. João agora vai ver um momento dramático no céu. É interessante que eu disse no começo que o Senhor pegou João nesse arrebatamento, levou ele no passado, no presente e no futuro. O que João vai ver no capítulo 5, ele já viveu lá atrás. Ele viveu em Atos 1. Só que em Atos 1 ele estava debaixo. Em Apocalipse 5 ele vai ver o que estava acontecendo em cima.
E lá em cima ele diz: eu vi um trono. Eu vi o Senhor assentado no trono. E na mão dele tinha um livro selado. A escritura estava na mão dele. Por que está na mão dele? Porque o preço já foi pago. Já tem 40 dias que pagou e o inimigo persiste em continuar no domínio da terra. Aí Jesus, a Bíblia diz que João vê ele segurando o livro. E uma pergunta ecoa no céu: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí João diz: e ninguém foi achado digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Como é que ninguém foi achado digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra? Ele não foi achado digno no céu porque ele não chegou. Ele não foi achado digno na terra porque ele não está mais. Ele não foi achado digno debaixo da terra porque já ressuscitou. Aí João olha e diz: ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E eu chorava muito. Aí João começa a chorar. E Lucas começa a dizer: calma, João. Calma, porque Atos capítulo 1, versículo 9, Lucas diz assim: fica tranquilo que eu já estou vendo ele subindo até as nuvens. Só que Lucas diz que ele subiu até as nuvens e as nuvens o envolveu e ele não viu mais. Mas o que Lucas não viu, Daniel viu. Daniel capítulo 7, versículo 13, a parte A, Daniel olha e diz assim: estava eu olhando nas minhas visões de noite, e eis que eu vi o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Lucas está dizendo: João, fica tranquilo que ele está subindo. Daniel olha e diz: João, acalma que ele já está chegando. Mas o que Lucas e Daniel não viu, não me pergunte como, mas Davi viu. E Davi escreve o Salmo 24, versículo 7. E Davi começa a dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? Aí ele responde: é o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. João está chorando. Eu estou sentindo Deus aqui. Lucas está dizendo: fica tranquilo que ele está subindo. Daniel olha e diz: fica calmo que ele está chegando. Davi diz: ei João, olha para a porta que ele já está na entrada. Aí o ancião olha para João e diz: não chores, João, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Eu fico imaginando o reboliço que está acontecendo no céu, porque Davi vem gritando e dizendo: levanta a cabeça que ele já está na porta, levanta a cabeça que ele já vai entrar, levanta a cabeça que ele já chegou. E o ancião começa a gritar dizendo: fica tranquilo João, o leão já chegou aqui, o leão já está entrando, o leão já está no nosso meio, o leão já está entre nós. Mas para nós conseguirmos chegar naquilo que eu desejo, aí João, o anjo disse assim: eis aqui o
leão. Aí João olhou e ele diz assim: e eu vi um cordeiro. Mas o anjo anunciou quem? Um leão. Mas João viu quem? Um cordeiro. Mas o anjo disse que era leão. Por que o anjo anuncia um leão e João vê o cordeiro? Para você entender um pouquinho melhor, imagine aqui comigo uma linha. Imaginou aí? Essa linha não tem começo e não tem fim. Pensa nessa linha. Essa linha será a eternidade. Não tem começo e nem fim. Mas Isaías diz que tem pai. Vai entender, né? Não tem começo nem fim. Agora você imagina um ponto nessa linha, um ponto pequeno. Esse ponto é o tempo que nós vivemos. O anjo foi criado na eternidade, mas o homem foi criado para entrar na eternidade. Ele foi criado no tempo. Quando o anjo diz: eis aí o leão, ele está anunciando quem Jesus já é na eternidade. Ele está dizendo: aqui na eternidade ele já é o rei. Mas quando João olha, João ainda não foi transformado, ainda está no corpo corruptível, ainda está no tempo, não entrou na eternidade. João olha e diz: aí ele pode ser o rei, mas aquele ainda é o cordeiro. Aquele ainda é aquele que pagou o preço. Aqui ainda ele é aquele que veio para pagar a nossa dívida. Ele olha e diz: para mim é cordeiro, mas quando eu passar para a eternidade ele também vai ser o meu leão. Jesus chega, entra. Observa, se você observar o texto, você vai ver que Jesus não dá nenhuma atenção para João. João está lá desesperado, mas Jesus tem um único objetivo. O quê? O livro. Jesus entra. E observa que o pai não entrega o livro para ele. O pai está com o livro na mão. Mas Jesus está com tanta autoridade agora, que ele tomou da mão do pai e disse: o direito é meu agora. Aí Daniel escreve lá no capítulo 7, versículo 13 e 14, que foi-lhe dado todo o domínio e todo o poder. Aí João escreve que depois dele tomar o livro, João diz que todos no céu começaram a cantar e a dizer assim: digno és de tomar o livro e de abri-lo e desatar os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus toda tribo e língua e povos e nação, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão contigo na terra. Eles começam a adorar a Jesus. Para nós fecharmos aqui, o livro de domínio já está na mão de quem é de direito, mas ainda está fechado. Mas a igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, aquele que tem o domínio na mão vai começar a abrir o livro para colocar o impostor para fora. E durante 7 anos ele vai colocando o impostor para fora. Ao final de 7 anos, a Bíblia diz que os céus vão se abrir. E ele descerá montado num cavalo branco. E com ele virão os seus anjos e os seus santos. E ele subjugará e lançará o iníquo e o falso profeta no lago de fogo. E o impostor, ele vai mandar um anjo descer com uma cadeia, vai prender ele e ele vai assumir o domínio da terra. E ele reinará por 1000 anos, e aqueles que venceram com ele também reinarão juntamente com ele. O domínio que Adão perdeu no Éden, Jesus vai entregar de volta. E se você for fiel até a morte, você vai se assentar com ele, vai reinar com ele, vai exercer domínio com ele. Dito isso,
Eu fiz toda esta caminhada para te falar sobre um princípio. Existe um princípio poderoso na Bíblia. O princípio do resgate. Sabe o que é isso? É que o que é teu, é teu. Eu vou repetir. O que é teu, é teu. E o inimigo, ele pode até tentar tomar, se usurpar do que é teu. Mas enquanto eu estava estudando, até passar um tempo, mas depois volta. E enquanto eu estava estudando, o Espírito Santo falou para mim: prega esta palavra, porque vai ter algumas pessoas lá que o inimigo se apropriou do que não é dele, e você está querendo abrir mão do que é teu. Mas eu vim aqui e agora eu profetizo mediante esta palavra: o que é teu é teu. O que é teu é teu. O inimigo pode até ter se apropriado por um tempo, mas Jesus está dizendo: o preço já foi pago e o direito é teu. Alamando que mandora galasergue. E se você tiver coragem de se apresentar diante do trono, pois Abraão diz que ele é o juiz de toda a terra, se você estiver disposto a se apresentar diante dele, ele vai colocar o impostor para correr e vai devolver o que é teu direito, o que é tua herdade, o que te pertence. Eu estou pregando aqui a paz que o inimigo tomou os teus filhos, mas o céu está dizendo: é teu, é teu e é teu. E se você se apresentar, Deus vai devolver o que é teu. Eu estou pregando a pessoas aqui que o matrimônio está sendo levado, mas Deus está dizendo: é teu, é teu, é teu. E se você se posicionar, eu vou restaurar o que te pertence. Eu estou pregando a pessoas aqui que o inimigo roubou a tua saúde, mas o céu está dizendo: a saúde é tua, é tua, é tua. E se você se apresentar diante dele, ele vai restaurar. Eu vim aqui dizer que tem resgate para a tua herdade. Eu vim aqui profetizar que tem resgate para aquilo que é teu. É claro que esta mensagem ela traz um cunho escatológico, mas traz uma aplicação prática, e nessa aplicação prática eu profetizo sobre a tua vida, que se você se posicionar, Deus vai trazer de volta aquilo que faz tempo que foi embora. Faz tempo que foi embora, mas Deus está dizendo: faz tempo, mas ainda é teu. Não perdeu o direito, não perdeu a legitimidade, ainda te pertence. Se você crê nisso, se põe de pé, por favor. Enquanto eu preparava esta mensagem, o Senhor falou comigo sobre alguns resgates que aconteceriam hoje. Eu estou dizendo de hoje. Ruth capítulo 4, versículo 15. O Senhor diz que restaurará a tua alma e nutrirá a tua velhice. Jeremias capítulo 30, versículo 17. O Senhor diz: eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas. Salmos 41, 3. O Senhor diz: o Senhor te sustentará no leito da tua enfermidade e te restaurará da cama da tua enfermidade. Joel capítulo 2, versículos 25, ele diz: eu restituirei os dias que o gafanhoto comeu. Eu não sei aquilo que o inimigo tem usurpado de você, mas eu gostaria de perguntar se você tem coragem de se posicionar diante do seu Deus para reaver o que é teu. Se você tiver coragem, vem aqui à frente, porque é noite de restauração nesta casa, diz o Senhor. É noite de restauração nesta casa.
Alamanu rabacando rebaragalasergue. E esta tarde o Espírito Santo me disse: eu vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça, diz o Senhor. Eleio remando kende yorou de kendo raio ramacalasergue. Nerego yakando kende yogode hohom de kende gom de kende gahaioe. Le comando ya se edergo ramayo yakando de gesederio ho. Le comando ya se yo ho deragando gondom do ya da hayo nagayo ya derego la se. Eu comando se doraga la sergue. O diabo mentiu dizendo que você não reaveria. O diabo mentiu dizendo que pertencia a ele. O céu está dizendo: é teu. Eu entreguei, foi para você, eu não entreguei para ele. Eu entreguei, foi para você, eu não entreguei para ele. Se você crer, vai vir na tua mão, diz o Senhor. Eita! Deus vai colocar o impostor para fora a partir de hoje. Deus vai colocar o impostor para fora a partir de hoje. Ele pode ter subjugado, ele pode ter sujeitado, ele pode ter dito: agora é meu. Mas esta noite o Senhor está arrancando a placa que dizia pertence ao diabo, e está dizendo pertence ao céu. Deus vai devolver. Haverá restauração, haverá restauração. Eu estou profetizando que haverá restauração a vocações, a ministério, a chamadas. Haverá restauração nos lares. Eu estou profetizando esta noite que você ainda viverá e ainda verá o assentar em volta da mesa e a comunhão dentro da tua casa outra vez. Pois o Senhor restaurará a tua sorte. O Senhor trará a excelência de Jacó outra vez. Haverá restauração. Haverá restauração. O Senhor viu. E o Senhor ouviu você dizendo que não aguentava mais, que não sabia mais o que fazer, que já tinha perdido a tua força, que não aguentava lutar mais sobre este negócio. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu sou juiz que pleiteio a tua causa. Hoje eu sou aquele que bate o martelo a teu respeito. Haverá restituição, diz o Senhor. Restituição no âmbito espiritual. Restituição no âmbito material. Porque a terra Ele deu a você. Esta terra é tua. Esta terra se confiou a você. Oh glória, oh glória, oh glória. E leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera. Oh glória, oh glória. Eu não sei se você crê, mas tem documento sendo assinado, autorizado pelo céu, diz o Senhor aqui nesta noite. Deus está tirando as indagações e as dúvidas do teu coração. Está dizendo: eu não disse que iria fazer, eu não fiz promessa a este respeito, eu não falei contigo, por que anda
está tão temeroso? tudo aquilo que Por que estás tão preocupado? Não sou eu, Deus, fiel à minha palavra. Eu prometi, assim também o farei. Nós vamos. Aleluia. Quero de volta o que é meu. Aleluia. 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 Põe teu azeite. Aleluia. Restitui. Nós vamos orar. Mas antes de eu orar, eu queria fazer um ato de fé, se você crê. Se você consegue crer, não é invencionismo não, é só o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Estende as suas mãos assim, e quando eu terminar de orar, você vai pegar a tua escritura. Você vai voltar para a tua casa levando a tua propriedade, a tua herdade de volta. Você vai chegar lá e vai dizer: pode sair principado e potestade, porque eu tenho legalidade aqui para dizer: é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Você vai chegar naquele lugar e vai dizer: é meu, pode sair, pode pegar as malas, pode ir embora, porque é minha, Deus me entregou. Pai de eterna bondade, misericórdia e graça, a tua palavra foi ministrada esta noite, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu entreguei à tua igreja. Senhor, aqui está o teu povo. Senhor, aqui está a tua noiva. Senhor, aqui está a tua igreja, diante do teu altar, se apresentando a ti, trazendo a ti a sua causa e a sua necessidade. Pai de eterna bondade, eu te peço agora, começa a mobilizar os exércitos celestiais e põe o impostor para fora, põe principado, põe potestade, põe todo o ser da maldade que tem tomado a nossa herdade. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, entrega na mão deste crente a sua escritura, o seu direito, a autoridade de domínio. Recebe em nome de Jesus. Fecha a tua mão e glorifica a Deus, porque Deus está te entregando o teu domínio de volta. Deus está devolvendo nas tuas mãos o domínio.